Bom, gente, nos cálculos, né, que envolvem a circunferência trigonométrica, é comum a gente utilizar uma medida chamada de radiano, que é uma medida de forma alternativa para os ângulos. Tá? Então a gente precisa entender a definição do radiano para poder trabalhar com ele. A forma de transformar graus em radiano ela é bem simples, tá? Basicamente é uma regra de 3. A gente só precisa entender o que é esse cálculo, né? O que é o radiano. Tá? Então, basicamente, a gente tem um arco, certo? Só que esse arco, né? Lembrando que um arco são dois pontos A e B, tá? Então, esse arco ele vai ter a medida do raio da circunferência. Tá? Então, é como se a gente conseguisse tirar um arco cuja medida aqui igual ao raio. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir um pelo outro, certo? E aí a gente vai obter o valor de 1 radiano. Tá? De forma geral. Tá? Se a gente tem um ângulo alfa, né, aqui de dentro, o que é o ângulo alfa? É a medida do comprimento sobre o raio. Né? Só que o comprimento da circunferência ele é dado por 2π vezes o raio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2π sobre o raio. Então, eu vou cortar, né, esse raio e vou descobrir que o ângulo ele tem uma medida de 2π. Tá? A gente vai chamar essa medida, né, a unidade dela é radiano. Então, a gente vai chamar de 2π rad. Então, basicamente, como é que se define o radiano? Eu pego um comprimento, a medida do comprimento que seja igual ao raio. Então, se eu for fazer o cálculo desse ângulo, eu vou dividir um pelo outro. Como o comprimento é 2π vezes o raio, dividido pelo raio sobra os 2π. Então, como a gente está falando do comprimento da circunferência, a gente vai entender que 2π radiano vai equivaler a uma volta completa na circunferência. Uma volta completa é 360 graus. Então a gente vai, na verdade, conseguir definir, né, a medida através disso daqui. Eu tenho uma GIF aqui que ilustra bem isso, né? A quantidade de radianos ela é dada, né, por pedaços, né, vamos falar assim, fatias da minha circunferência trigonométrica. Aí a gente consegue descobrir o valor, por exemplo, de um certo ângulo utilizando essas medidas. Tá? Se 2π rad, como nós vimos agora há pouco, é 360 graus, então π radiano é 180 graus. Tá? Então, na verdade, é dessa forma que a gente vai transformar uma unidade na outra. Eu vou partir sempre dessa relação aqui. Π rad é igual a 180 graus. O cálculo que eu quiser fazer, eu vou ter que aplicar uma regrinha de 3. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? Eu tenho que transformar 90 graus para radiano. Então, basicamente, aqui a gente vai pegar, né? Eu vou chamar de π, para não ter que ficar pondo o símbolo. Eu vou pôr π rad é igual a 180 graus, né? A relação que a gente viu lá. Então, x, né, que é o que eu quero descobrir, eu sei que vale 90. Então, π radiano vale 180. X vale 90. Eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou fazer 180x é igual a 90 π rad. Então, x vai ser 90 sobre 180. Vou pôr aqui entre parênteses. Tá? Vezes π rad. Então, x é igual a π sobre 2 radiano. Por quê? 90 sobre 180 dá 1 sobre 2. Então, eu ficaria com 1 sobre 2 vezes π radiano. Então, eu posso simplesmente escrever π sobre 2 rad. No papel, quando você for fazer, você representa pelo símbolo de π mesmo, tá? Ficaria π sobre 2 radiano, tipo assim, ó, né?
você representaria dessa forma. Tá? O item B aqui, nós vamos fazer agora 270 graus. A gente vai perceber com a prática que alguns ângulos, principalmente esses ângulos cheios, a gente pode usar um artifício de simplesmente sacar qual que é a quantidade de vezes que isso aqui está multiplicado. Então, de novo, né, para fazer esse cálculo aqui, π rad é igual a 180, x é igual a 270. Então, 180x é igual a 270 π rad. Então, x é 270 sobre 180, né? Isso aqui entre parênteses, π rad. 270 sobre 180, a gente percebe que 27 e 18, eles estão ali, são múltiplos de 3, né? Ou múltiplos de 9, se a gente levar em consideração. Então, eu posso simplificar tudo isso daí por 90, de forma que eu ficaria com 3 sobre 2 π rad. De novo, a representação ficaria assim, ó. 3π sobre 2 rad. Eu sempre vou deixar em função do π, né, quando eu estiver transformando para radiano. E aí, o último caso, né, vamos fazer pela regrinha de 3, mas é muito simples, porque eu sei que π rad é igual a 180. Então, x tem que ser 360. A gente percebe, então, que fazendo aqui a relação, ficaria com 180x igual a 360 π rad. Então, x é 360 sobre 180. Π rad. Então, x é 2 π rad. Algo que a gente já tinha visto aqui, né? Ó, 2 π rad. Só comprovamos aí matematicamente. E agora, gente, vamos fazer o processo contrário. Eu tenho um valor em radiano, eu quero passar ele para grau. Para conseguir fazer isso aqui, nós vamos, de novo, aqui precisar usar a nossa relação. Π rad é igual a 180 graus. Agora, eu quero saber 1 rad. Vai valer quanto? Vai valer x. Então, eu tenho x π rad é igual a 180 rad. Rad tem dos dois lados, pode tirar. Agora, como é que eu vou resolver isso? Na transformação radiano para grau, eu vou ter que usar o π igual a 3,14. Tá? Então, eu vou fazer x é igual a 180 sobre 3,14. Isso aqui dá, vou fazer aqui na calculadora, 57,3 graus. Então, esse é o valor de 1 radiano, 57,3 graus. Então, só vamos ter atenção a isso, né? Quando eu estiver transformando rad para grau, eu uso o π como 3,14.